Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós vamos juntos nesta noite olharmos para um dos solas da Reforma Protestante. Hoje nós vamos falar sobre o sola fide por fé somente. Na semana passada nós conversamos sobre somente a Escritura. Por fé somente, também conhecida historicamente como doutrina da justiça pela fé, é a doutrina que distingue denominações protestantes da Igreja Católica Romana, Igreja Ortodoxa e outras. O sola fide, ou por fé somente, é um dos grandes pilares da Reforma Protestante. Foi uma volta à doutrina dos apóstolos, da salvação pela fé em Cristo Jesus. A salvação você pode conquistar por obras? Ou será que é preciso ter fé e obras? Ou será só pela fé? Essas eram as perguntas da época da Reforma. E ainda hoje existem essas indagações. Muitos de nós, muitas das vezes, vemos debates a respeito desse assunto. Hoje nós vamos consultar a Bíblia, vamos ver o que ela nos fala sobre essa questão da salvação somente pela fé em Cristo Jesus. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 28, fica claro, que o texto nos diz que a lei exige obediência completa. Mateus 5, 48 também nos diz que o padrão para entrar no céu é a perfeição. Romanos 3, versículo 10, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Em Romanos 3, 23, a Bíblia afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 10, afirma que se alguém guardar toda a lei e tropeçar em um ponto, se torna culpado de todos os outros. Aqui nesses textos, não vemos a possibilidade do homem ser salvo por si só, com suas obras e nem mesmo com o esforço conjunto de Deus e do homem. Esse esforço conjunto de Deus e do homem chama-se sinergismo, o que seria a ideia de que o homem pode cooperar com Deus para ser salvo. Esta ideia está fora do ensino bíblico. Romanos 3, 28 declara: o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Efésios 2, versículo 8 e 9 afirma: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus mandou o seu único filho, Jesus, que morreu em nosso lugar. Jesus morreu por nossos pecados, tomou o nosso lugar. 2 Coríntios 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça, a obediência pertencem a Cristo. Cristo era o Cordeiro Imaculado. 1 Pedro 1, versículo 19, diz o seguinte: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Hebreus
capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte: Hebreus 4, 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo carregou os nossos pecados. Foi imputado a ele e ele carregou. Ele suportou a maldição da lei com a sua perfeita obediência. Ele cumpriu todas as exigências da lei. Romanos 5:19 diz o seguinte: Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim, pela obediência de um só homem, muitos serão constituídos justos. 1 Coríntios 15, 45 afirma: Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Vemos então que o homem, por si só, que a salvação não pode ser pelas obras, pois se assim fosse, o homem precisava ser perfeito. Quem de nós chegaria lá, Para ficar claro o entendimento, vamos usar a Bíblia mais uma vez. Conforme Romanos 3:28, somos salvos pela fé, independente das obras. Somos salvos não pelas obras que fazemos para Deus, mas pela obra que Deus fez por nós. Em João 3,16, a Bíblia nos afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por nossos pecados, foi uma morte substitutiva, satisfez as demandas da lei e cumpriu os reclamos da justiça divina. O sacrifício de Cristo em nosso favor é a base meritória da nossa salvação. Recebemos essa salvação gratuita pela fé. Como diz Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Segundo, em Atos 6:31, a Bíblia diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Somos salvos pela fé em Cristo e nele somente. Não nos é dada pela fé na igreja, mas pela fé em Cristo. Essa fé é dom de Deus. Em Tiago 2,19, diz que os demônios creem e tremem, mas eles não estão salvos. Não é uma fé temporária nem de assentimento intelectual. É uma fé com confiança exclusiva na pessoa e na obra de Cristo. A Bíblia diz em Atos 4:12: E não há salvação em nenhum outro, porque em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em Efésios 2, de 8 a 10, vamos consultar. Efésios 2, de 8 a 10 diz: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou
para que andássemos nelas. Somos salvos pela fé para as obras, ou para as boas obras. A fé e as boas obras completam-se. Somos justificados pela fé e provamos essa justificação pelas boas obras. Tiago 2,17 vai afirmar, que a fé sem obras é morta. Por isso, a fé sem obras é morta, diz Tiago. As nossas boas obras levam o mundo a glorificar o nome de Deus. Em Mateus 5,16, nós vemos isso. A salvação é uma obra de Deus desde o seu plano até a consumação dos séculos. Ele planejou, ele a executou e ele a consumará. Continuemos olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós vamos concluir fazendo algumas perguntas. Como agradar a Deus e ser aceito por Ele? O caminho não é darmos a Ele o nosso melhor. Quem conseguiria chegar lá, né? A resposta é a fé em Jesus e a consequente vida a partir disso. Você tem sido aceito ou rejeitado por Deus? Você tem medo e desconfiança dele? Quer mudar este quadro? Então, aceite pela fé a Jesus. Você será aceito por ele. Se arrependa dos seus pecados e busque uma transformação de seu caráter, do seu modo de viver. Jesus é a única esperança para o pecador. Para que possamos ser livres da morte eterna, é necessário que confiemos, que aceitemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Você já fez isso? Que maravilha! Se não fez, hoje é a sua oportunidade. Fale com Ele, entregue a sua vida a Jesus e Ele te dará a vida eterna. Vamos orar? Pai Celestial, mais uma vez nós te louvamos e te bendizemos, adoramos-te, Senhor. Ó Senhor, santificado seja o teu glorioso nome. Ensina-nos, ó Deus, a falar contigo. Trabalha, Senhor, em nossa mente para reconhecermos quem tu és e aceitarmos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos pelo teu amor tão grande para com as nossas vidas. Que antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já planejou nos resgatar. Nós, ó Pai, só temos a te agradecer e suplicar, Pai querido, que o Senhor, na tua infinita graça, alcance todos os teus eleitos que ainda dormem, Senhor, no sono da incredulidade, que eles sejam despertados, acordados por ti mesmo e que juntos, ó Deus, possamos louvar-te, adorar-te, porque para isso o Senhor nos criou. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco, perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós te suplicamos agradecidas no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.